Olá a todos! Este é o primeiro vídeo de uma série na qual apresentarei técnicas de laboratório de química para o preparo de moléculas a partir de processos de síntese. Iniciarei esta série com o sal manganato de bário. O manganato de bário é um sal oxigenado do manganês, tal qual o permanganato de potássio, sendo um poderoso agente oxidante de compostos orgânicos. É um composto de fácil preparo e manuseio, sendo estável, não higroscópico e, principalmente, um oxidante seletivo no preparo de aldeídos e cetonas a partir de álcoois primários e secundários. Nesse vídeo, apresentarei um método de preparo e processamento do manganato de bário em escala de laboratório. No mais, deixe seu like, inscreva-se no canal e sejam bem-vindos ao Laboratório do Alquimista. A reação foi delineada para produzir entre 50 e 60 gramas de manganato de bário, uma quantidade a qual considero suficiente para aplicações futuras no laboratório. De acordo com o balanceamento da reação química, esta demanda 30 gramas de permanganato de potássio, correspondente aos 6 equivalentes descritos no esquema da reação. Para esta reação são necessários 6 equivalentes de hidróxido de sódio, correspondente a 9,11 gramas. O iodeto é o agente redutor do permanganato. Este demanda apenas um equivalente, correspondendo a 6,30 gramas de iodeto de potássio. O bário é a espécie que irá combinar-se ao íon manganato para formar o produto final. Demanda 6 equivalentes, correspondendo a 55 gramas de cloreto de bário dihidratado. O permanganato de potássio é adicionado em um copo de Becker de 1 litro, juntamente com 500 ml de água destilada. A solução de cor púrpura, característica do permanganato, é revelada de imediato, porém a solubilização total dos 30 gramas do sal é lenta e demanda ao menos 20 minutos de agitação magnética a temperatura ambiente. Após a completa solubilização do permanganato, adiciona-se a solução recém-preparada dos 6 equivalentes de hidróxido de sódio em 100 ml de água destilada. Não se observa nenhuma mudança na coloração púrpura da solução. A solução recém-preparada de um equivalente de iodeto de potássio em 100 ml de água destilada é adicionada, e de imediato a coloração púrpura é convertida para um tom verde turquesa profundo, indicando a redução do permanganato a manganato. A presença do íon hidróxido gera a condição para que a reação de oxirredução prossiga, uma vez que o iodo elementar produzido será consumido para formar iodato e iodeto novamente, de acordo com a equação a seguir. 6 equivalentes de iodo elementar reagem com 6 equivalentes de íons hidróxido para produzir um equivalente de iodato e 5 equivalentes de iodeto, que retornam ao ciclo. O ciclo encerra quando todo o iodeto for convertido a iodato, todo o hidróxido for convertido a água e todo o permanganato for convertido a manganato. A última etapa do processo é uma reação de dupla troca, a qual leva à formação do sal manganato de bário através da precipitação dos íons manganato da solução, decorrentes da adição da solução dos 6 equivalentes de cloreto de bário, previamente dissolvidos em 200 ml de água destilada. A precipitação do manganato de bário é instantânea e pode ser observada pela mudança repentina da viscosidade da mistura sob agitação magnética. Na sequência, o sólido de cor azul escura foi filtrado por gravidade em 4 sistemas de filtro de papel previamente umedecidos com água destilada.
A filtração é lenta, demandando mais de 1 hora para completar. O conteúdo remanescente de água nos filtrados foi removido colocando-se os filtros em uma bandeja forrada com vários guardanapos de papel absorvente. Esse processo drena o excesso de água livre do filtrado com alta eficiência e deixou o produto pronto para ser secado em estufa durante uma noite a 105 graus Celsius. No dia seguinte, o produto está seco e pronto para ser processado. O sólido é de fácil moagem, com o processo feito em um mortar de porcelana. Ao final, a reação rendeu 60,41 gramas, sendo desconsideradas as perdas do processo. Isso representa 124% do rendimento molar esperado para o produto a partir da massa inicial de 30 gramas de permanganato de potássio, no qual esperava-se um rendimento de 48,6 gramas de produto anidro. A massa adicional de 11,7 gramas é atribuída à água quimicamente ligada ao íon bário, indicando que o sal é tetraidratado. O produto está pronto para uso, podendo ser armazenado indefinidamente em frasco fechado. O uso do manganato de bário para a produção de aldeídos será mostrado em breve aqui no canal. Não esqueça de inscrever-se no canal e de clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Valeu e até o próximo experimento!